Níveis de dificuldade das provas de medicina. Vamos falar sobre isso? Isto é um assunto muito importante que pouquíssimas pessoas se atentam, pouquíssimas pessoas dão a importância que realmente tem que dar para este assunto. Então, o objetivo aqui hoje é falar com vocês sobre os níveis de dificuldades, quais são os mais simples, quais são as características, o que é mais viável, por quê? Porque se você conhecer o nível de dificuldade das provas que você vai fazer, as suas chances de aprovação, elas aumentam muito. Então, olha só, muito importante isso aqui para você. Eu vou falar dos níveis e das características e você vai ter que se conhecer para ver o seguinte: quais são as características que fazem mais sentido para você? Ah, eu tenho mais facilidade com isso, tenho mais facilidade com aquilo. Por quê? De acordo com os níveis e as características da prova e as suas características, você consegue casar isso de forma que te ajude no vestibular. Então, olha só, se eu tenho uma característica de uma prova nível 2, se eu fizer um vestibular nível 2, eu vou ter muito mais chance de aprovação. A mesma coisa acontece com o nível 1 e com o nível 3. Então, é muito importante que você entenda isso que eu vou falar para você aqui agora e se conheça para ele. Qual é o meu perfil? Ah, o meu perfil é esse. Então, eu vou fazer esse vestibular. Agora, é claro, se você tem um perfil nível 1 e você quer uma prova nível 2, você vai ter que trabalhar em cima disso para você desenvolver essa característica nível 2 e aplicar na hora da prova. Porque se você tem nível 1, treina nível 1 e vai fazer uma prova nível 2, com certeza você não vai passar, tá? Posso afirmar isso para você sem medo de errar. Quem tem característica nível 1 faz prova de níveis 2 e 3, tchau, não vai passar. Ah, Débora, eu tenho uma característica nível 2 e presta nível 3, eu passo? Não, você tem que desenvolver isso. Por isso que é tão importante você saber quais são os níveis, quais são as características e qual o seu perfil. Combinado? Então, vamos falar isso. Só que antes de falar do nível, eu vou puxar aqui o gancho para uma outra coisa. A importância de você escolher bem o vestibular que você vai fazer. E agora eu vou puxar a sardinha para o lado da VUNESP e vou explicar por quê. Por que é tão importante você escolher? Porque quando você escolhe a faculdade que você vai prestar, tem uma série de coisas por trás. É lógico que tem o sonho da faculdade que você quer, mas tem o número de vagas, tem a concorrência, a relação candidato-vaga, né? Então tem todo esse processo. Quando a gente fala de VUNESP, gente, coloca isso na cabeça de vocês. Quando a gente fala de vestibular de medicina, a gente está falando de um mundo de opções. Nós temos Enem, nós temos VUNESP, nós temos FUVEST, CONVEST, as faculdades próprias que fazem os vestibulares, como Unital, PUC, várias outras, Mandic, várias outras, Unicristos. Então, tem um leque gigante de possibilidades, tá? E por que eu acredito e defendo a ideia que a VUNESP é a sua melhor opção? Entenda isso. Agora eu vou falar não só como uma professora especialista, mas como uma pessoa que prepara alunos e tem 2 filhas, inclusive uma que vai prestar vestibular de medicina e vai fazer o quê? VUNESP. E vou te falar por quê. Por que eu defendo tanto a VUNESP como melhor opção? Todas as vezes que a gente pega, a gente vai estudar isso, essas características, esse número de vagas, eu estou falando de uma possibilidade por ano. Eu tenho uma chance no Enem, eu tenho uma chance na FUVEST, eu tenho uma chance na PUC, é uma prova por ano, entende? Então, eu vou fazer Unicristos, uma prova por ano. Enem, uma prova por ano. Fazer Unicamp, uma prova por ano. Se você passar naquele ano, ok, não passou, você tem que se preparar mais um ano inteiro para prestar de novo. Quando a gente fala de VUNESP, nós estamos falando de mais de 40 vestibulares por ano. A mesma banca que prepara mais de 40 vestibulares. E isso te dá um leque gigante de opções. Então, Débora, mas eu vou fazer pública. Tem 5 opções na VUNESP. 5 opções no ano. Então, você aumenta a sua chance em 5 vezes. Eu vou fazer particular. Você tem mais de 30 provas particulares aí que você pode escolher região, grau de complexidade, se vai ter dissertativo, você não vai, nível de tudo. Então, sem a menor sombra de dúvidas, a VUNESP é a melhor opção para passar em medicina em menos de um ano. Por quê? Porque ela tem um leque maior de provas, é possível se preparar para mais de uma prova ao mesmo tempo. Débora, mas eu posso prestar todas.
as bancas e ter todas as opções? Poder pode, né? Mas provavelmente não vai dar certo. Por quê? Porque as provas são diferentes. É importante você entender e aprender isso. Então, olha só, FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp, elas têm um acordo para que as provas sejam diferentes. Então, se você estudou para uma e vai fazer outra, você só jogou o dinheiro da inscrição fora. Você não vai passar, tá? Então, é muito importante você saber disso. Então, sem a menor sombra de dúvidas, senta de forma racional e coloca na ponta do lápis. Peraí, se a Banca Vunesp prepara mais de 40 provas, quantas vagas nós temos na Banca Vunesp? Certo? Centenas. Agora, se eu vou fazer uma prova que tem uma prova por ano, tem 100 vagas, 120 vagas, essa é a sua opção. Entende? Então, sem a menor sombra de dúvidas, a Vunesp é a melhor opção. Só que, beleza, Débora, eu decidi pela Vunesp. Público ou particular ou as duas. Qual que é o próximo passo? Agora eu tenho que entender como que a Vunesp entende, porque só optar pela Vunesp não é suficiente. Então, você sabe que a Vunesp é a melhor opção. Beleza, sei. Tá, mas como que eu estudo para a Vunesp agora? Porque saber que ela é a melhor opção e sair me inscrevendo em tudo que a Vunesp prepara também não é o melhor caminho. Agora, eu tenho que entrar no mundo Vunesp e entender como funciona. A Banca Vunesp, ela prepara várias provas, mais de 40. Então, você tem que pensar na Vunesp da seguinte forma: a Vunesp é uma empresa, né? E dentro dessa caixa Vunesp, tem várias outras subcaixas. Como assim, Débora? Tem a caixa dos professores ali do grupo que prepara provas níveis 2. Só que, Débora, então, tem um grupo que prepara todas as provas níveis 2? Não. Então, tem um grupo específico da FAMERP, que prepara a FAMERP e Santa Casa. Tem um grupo específico que prepara a FAMECA. Tem grupo específico, extremamente específico, que prepara a Unesp. Entende? Então, tem vários grupos. Então, não é uma coisa, um professor de Química prepara todas as provas de Química da FUNESP? Seria impossível, né? Então, tem várias subcaixas, provas níveis 1, nível 1 com provas dissertativas, níveis 1 sem provas dissertativas, nível 2, nível 3. Existe um leque muito grande. Além de você ter essas caixas da preparação, nós temos um banco de dados da Banca Vunesp, que é o quê? O ano inteiro ela solicitando e comprando questões dos professores. A gente elabora, entrega, passa por todo um rigor, né, de conferência, e aí vai para o banco de dados que coleta essas informações para elaborar as provas. Entende o quanto é complexo isso? Débora, que diferença isso faz para mim? O que importa é a gente chegar na prova e pegar a questão. Não, faz diferença. Porque quando você entende isso, entende o que está por dentro, quando você consegue ver a prova com o olhar de quem faz prova, com o olhar de quem elabora, é muito mais fácil você resolver. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, não é uma coisa única, tem vários níveis, tem vários grupos. Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum os alunos perguntarem assim, que prova que eu posso estudar para eu treinar para a FAMERP? Ele precisa treinar, se é possível, ele precisa pegar uma prova que o mesmo grupo de professores que preparam o FAMERP preparam. Então, igual eu falei aqui, ó, FAMERP e Santa Casa, é o mesmo grupo, certo? Então, se eu quero entender a linguagem daquele professor, é interessante que eu faça FAMERP e faça Santa Casa. Por quê? Porque se é o mesmo grupo, usa a mesma linguagem, mesmo vício de linguagem, né? Mesmas características, mesmo grau de complexidade. Entende? O que facilita a sua vida, o que vai te ajudar na aprovação, são essas características. Porque medicina são detalhes. Tudo bem? Beleza, Débora, eu entendi isso. A Vunesp é a melhor opção. Dentro da Vunesp existem várias particularidades de grupos, eu tenho que entender isso. E existem os níveis. Então, depois a gente passa por essa primeira fase, aí a gente tem que pensar o seguinte: quais são os níveis e as características das provas que eu vou fazer? A Banca Vunesp, ela separou, né, todas as provas em 3 níveis. Por quê? Porque são coisas semelhantes. Dentro dos níveis, tem subníveis também. A Vunesp, ela separou em 3 caixas, níveis 1, 2 e 3. Só que quando a gente vai para uma prova nível 1, 2 e 3, nós temos mais de 20 provas níveis 1, tá? Nós temos 5 provas níveis 2 e temos 4 provas níveis 3. Vou começar de trás para frente, tá? 3, 2, 1, porque é um número menor de faculdades. Só que quando a gente vai para essas provas, quanto maior é o nível, maior é a concorrência também, tá? Vai subindo, essa concorrência vai subindo, esse grau de complexidade vai aumentando. O que acontece? Nós temos particularidades. Então, vamos pegar aqui a prova nível 3. Nós temos Unifesp, Einstein, ABC e Facisa.
Olha que interessante, nós temos 4 provas níveis 3, cada uma numa caixa, tá? Então, nós temos uma prova nível 3 do tipo A, B e C. Débora, A, B e C? Exatamente. Nós temos uma que tem lá, a Unifesp, por exemplo, é ímpar. Eu preciso mandar muito bem no Enem, eu tenho que acertar mais de 90% da dissertativa. Na dissertativa, eu tenho, no caso da Banca Vunesp, eu tenho 2 dias de prova, primeiro com português e inglês, no segundo dia as específicas, que são dissertativas e a redação. Então, é uma faculdade extremamente específica. É uma característica de provas níveis 3. Depois eu vou para o Einstein, que é um único dia de prova, 50 objetivas, 5 dissertativas e uma redação, outro perfil. Depois nós temos o outro nível que a ABC e a FACISB nem tem dissertativa. Então, olha só, nós temos 3 perfis de provas níveis 3. Então, quando o aluno fala, eu vou fazer prova nível 3, então eu vou pegar tudo que é nível 3 para fazer. Adianta? Não, não adianta. Você precisa entender qual é a prova nível 3 que você vai fazer. Débora, eu vou fazer ABC, então não adianta você fazer FACISB. Ah, mas então, não é o mesmo estilo de prova? 80 questões, uma redação, 100 dissertativas? É o mesmo estilo de prova. Só que a FACISB, ela é muito da picuinha, das exceções, daquelas coisinhas de rodapé, sabe? Ela tem uma característica muito específica que a ABC não tem. Então, se você pega a FACISB para fazer, você vai acabar se frustrando e tendo dificuldade em coisas que você não precisaria nem gastar energia fazendo, pensando em ABC, tá? Então, a gente tem essas características. Então, é importante você saber que tem 3 níveis e dentro desses níveis tem particularidades. Por isso que eu defendo muito a ideia e coloco muito para você o quanto é importante você estudar focado, tá? Então, nossos alunos, por exemplo, se querem ABC, eles não necessariamente vão fazer FACISB, ok? Ou eles podem fazer algumas disciplinas, inclusive eles fazem algumas disciplinas específicas da FACISB, porque coincide com a ABC, mas não tudo, tá? Não todas as matérias. Por quê? Porque tem matérias específicas da FACISB, conteúdo específico, a gente fala, conteúdo base, conteúdo específico. Os conteúdos específicos da FACISB não são os mesmos da ABC. Se o aluno enroscar aqui no conteúdo específico, ficar gastando energia na FACISB, querendo ABC, ele só vai perder tempo. Tudo bem? Então, olha só, características de uma prova nível 3. Ela é extremamente objetiva. Não tem rodeios, não tem interpretação, não tem dessa se eu ler, talvez eu entenda e consiga fazer. Não, ou você sabe, ou você não sabe. É muito direta. Sem a menor sombra de dúvidas, é a prova mais exigente que nós temos. As provas níveis 3, elas têm uma complexidade maior do que todas as outras provas, com relação à profundidade de conteúdo. Então, não é o aluno que vai ter uma noção de como resolve, chega ali e faz. Não, não. Se ele tiver uma noção, ele vai saber qual é a matéria, ele vai desenrolar algumas coisas, mas ele não chega na resposta. Ele tem que ter um conhecimento profundo de cada matéria que está ali. Isso é muito importante. Agora, o mais importante de provas níveis 3 é que o conteúdo específico dessas 4 provas são diferentes. Einstein, Unifesp, FACISB e ABC. Cada um tem o seu conteúdo próprio. Por quê? São extremamente concorridas. Tudo bem? Isso, para quem quer nível 3, é importantíssimo saber. Então, o conteúdo base delas é o mesmo, nível 3. O grau de complexidade desse conteúdo base é o mesmo. Agora, o conteúdo específico muda. Então, tem conteúdo que vai cair na FACISB e não cai em nenhuma outra. Tem conteúdo que vai cair na Unifesp, mas só na Unifesp. Conteúdos específicos. Beleza? Tranquilo aí com relação a provas níveis 3? Se tiver alguma dúvida com relação a nível 3, depois deixa aqui nos comentários para mim que eu vou ler para tentar responder, tá? Quando a gente fala de provas níveis 2, aí nós temos 5. Gente, ó, lembrando uma coisa, esses níveis, eles não são rígidos. Não significa que a faculdade nunca pode mudar. Já mudou, né? Inclusive, recentemente, ó, a FMJ era nível 2, foi para nível 1. Existe uma tendência aí, um estudo já tem um tempo, da FAMEMA sair do nível 1 para o nível 3. Já tem estudos para isso. Já tem estudos da Santa Casa sair do nível 2 e ir para o nível 1. Então, são mudanças possíveis, tá? As faculdades, elas podem mudar de níveis. Então, não é uma coisa, é nível 2 hoje, para sempre vai ser nível 2? Não. A São Caetano já foi nível 2, agora é nível 1. Santa Marcelina. Então, tem várias coisas e isso é comum. Então, não se surpreenda se depois, a gente está falando que é nível 2 aqui, mas o ano que vem mudou de nível. Isso pode acontecer? Pode. Depende muito de qual é o objetivo específico da faculdade. Inclusive, nós teremos mudanças no processo seletivo das faculdades de medicina que a Banca Vunesp prepara em breve.
talvez não esse ano, mas mudanças. Por exemplo, a MME que o Einstein faz, outras faculdades vão aderir. Débora, já vai aderir esse ano? Não necessariamente, mas já o estudo já está sendo programado, planejado, estruturado, porque a gente, antes de aplicar, é todo um processo por trás. Então, tem algumas faculdades que a Banca Vunesp prepara, que já estão se preparando, a Vunesp está se preparando, organizando o vestibular, de forma que eles também façam as MMS. Olha que bacana. Importante saber disso antes de todo mundo, tá? Então, deu para entender com relação ao nível 3? Beleza? Quando a gente vai para provas níveis 2, nós temos 5. Débora, quem são elas? Santa Casa, FAMERP, FAMECA, Unesp e Santa Marcelina. O que é importante você entender? Que dentro do mesmo nível também existe complexidades diferentes. Vou voltar aqui, ó, vou abrir um parênteses aqui, vamos voltar no nível 3. Das provas níveis 3, qual que é a mais exigente? Unifesp. Depois, Einstein. Depois, ABC e Facisp, tá? Com grau de complexidade e concorrência também, tá bom? Quando a gente vai para provas níveis 2, vamos voltar para nível 2 aqui agora. Também tem essa escalinha. Tudo é nível 2, mas existe uma escala. Porque tem umas que são níveis 2 com uma coisa muito raiz de nível 2, e tem outras que são níveis 2, mais uma pegadinha nível 1 também, mas é prova nível 2. Por exemplo, qual é a prova nível 2 mais fácil que nós temos? Santa Marcelina. Apesar de ser uma prova um pouco longa, né? 60 questões objetivas, 20 dissertativas, a redação, ela não é tão complexa. Por quê? Porque ela acontece em um dia só. Então, quando a prova acontece em um dia só, ela tem que pesar isso. O aluno vai ficar o dia inteiro, vai fazer de manhã e vai fazer à tarde. Então, não pode ser uma prova muito exigente, como Santa Casa, por exemplo, como FAMERP, por exemplo, como Unesp. Por quê? Porque é impossível o aluno fazer essas duas provas no mesmo dia e ter um bom desempenho. Então, a prova mais tranquila, nível 2, é a Santa Marcelina. Tá, Débora, e depois? Gente, olha só, depois vem Santa Casa. Débora, mas a prova de Santa Casa não é fácil, não, nenhuma delas, tá? Não tem prova fácil de medicina. Eles colocando só em uma escala de menor para maior complexidade. Então, Santa Marcelina, depois Santa Casa, aí vem depois FAMECA e FAMERP, depois Unesp. Débora, elas são iguais? Não. Santa Marcelina tem uma pegada, um dia só, essa extensão de prova. Depois vem Santa Casa, com 2 dias, 80 objetivas, 20 dissertativas e a redação, 2 dias de prova, características diferentes. Depois a gente tem FAMECA e FAMERP também, 2 dias de provas, 80, 20, redação. Tem o mesmo esquema da Santa Casa, mas é outra prova, outra pegada, tá? A FAMERP e a Santa Casa tem mais coisas semelhantes, porque é o mesmo grupo, lembra que eu falei no começo do vídeo? Que é o mesmo grupo de professores que elaboram essas provas. E depois vem a Unesp, que é uma prova completamente diferente de todas as outras níveis 2. Filosófica, imprevisível, interdisciplinar. Então, assim, gente, característica de provas níveis 2. Umas um pouco mais, umas um pouco menos, mas elas são extremamente interpretativas. Unesp, por exemplo, é uma prova longa, textos, interpretação, é uma coisa importante para o público da Unesp. Então, se o foco é Unesp, você vai precisar treinar isso, tá? FAMERP, FAMECA, Santa Casa, tem interpretação, tem essa característica de leitura de prova longa, só que muito menos do que a Unesp. Muito menos que a Unesp. Entende? Então, é uma prova nível 2, claro que com um grau de complexidade bem significativo, né? Não é para todo mundo, não é qualquer aluno que vai conseguir passar numa FAMERP, numa Unesp, numa FAMECA, numa Santa Casa. Não, muita dedicação, o conteúdo ele precisa ser estudado de uma forma muito eficiente para conseguir passar. E aí vem uma coisa legal, a Unesp ela é completamente imprevisível, inclusive com o número de questões de cada matéria. Olha que prova que a gente tem que se preparar muito bem. Conteúdo base dessas provas, o conteúdo base da Santa Marcelina, da FASM, é um pouco diferente das outras, tá? Apesar dela estar no nível 2, é um pouco diferente. Agora, as outras 4 têm conteúdo base bem parecido. Formato de questões diferentes, tá? Então, elas fazem as questões, elas são cobradas de forma diferente, mas o conteúdo bem parecido. Agora, o conteúdo específico, ele muda. O conteúdo específico da Unesp é um,
FAMEP, FAMECA, o conteúdo específico é bem próximo, bem parecido. Santa Casa é outro, tá? E Santa Marcelina tem um número de questões de conteúdo específico bem menor do que as outras. Olha a quantidade de coisas importantes que você precisa saber antes de pensar em chegar lá e fazer a prova. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, isso, gente, é um trabalho gigante que a gente faz com os nossos alunos aqui. Então, quando o aluno fala, eu quero faculdade X e Y, ele tem que ter tudo isso. Só que, assim, eu não vou mandar o meu aluno procurar isso, né? Eu entrego isso mastigado para ele. Mas você entende a importância disso? Olha, não foca nesse conteúdo, mas nesse. Ele não precisa nem entender por quê, tá? Eu entrego isso. Só que ele tem que saber que são diferentes. Ele tem que saber o que é importante para ele. Porque ele não precisa focar em determinados conteúdos e outros ele tem que focar. Entende? Então, assim, não é tão simples. Escolhi essa faculdade, vou sentar aqui e vou começar a estudar. Escolhi essa faculdade, entrei no cursinho, vou matar roteiro e vou estudar. Não. Se você escolheu a faculdade, entrou no cursinho tradicional e começou a matar roteiro, as chances de você passar são mínimas. Então, você vai passar anos para tentar conseguir uma vaga. E não é isso. Você tem que conhecer a prova por trás. Olha só, você tem que entender a prova como alguém que elabora a prova, como alguém que aplica a prova, com a cabeça de formulador. Entende? Não só de aluno. Porque se você tiver sua cabeça de aluno, você vai estudar e vai cansar sem muitos resultados. Beleza? Tranquilo com relação a provas níveis 2? Se tiver dúvidas, também deixa aqui. Agora, nós vamos para provas níveis 1. Nós temos um leque gigante de provas níveis 1. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? O EA, no Amazonas, FAMEMA em Marília, São Caetano, em São Paulo, né? Ali a USS, São Camilo, Unifemes Mineiros, Trindade, Uniceub, Unisul. Gente, tem muito. Tem Unicerrado, tem Unisa, tem muitas, mas muitas provas. Univas, Univag, tem muitas provas níveis 1, com várias características. Nós temos provas níveis 1, que tem 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Nós temos provas níveis 1 que só tem questões objetivas e não tem dissertativa. Nós temos provas níveis 1 que tem 80 questões objetivas, 70 e tantas questões objetivas e redação. Então, tem um leque muito grande. Então, a gente tem que pegar o que é comum, né, para essas provas. O que é comum para essas provas? Direta, objetiva e, sem a menor sombra de dúvidas, o grau de complexidade de uma questão nível 1 não é igual a nível 2 e 3. Então, Débora, eu preciso estudar menos? Eu posso estudar menos? Não, depois você pode estudar menos. É que você não precisa se aprofundar em determinadas matérias como você precisa no nível 2, nível 3. Então, ao invés de você gastar energia se aprofundando em algumas disciplinas, você precisa fixar mais algumas outras matérias. Então, por exemplo, dentro da prova nível 1, é muito comum a troca de conteúdo equivalente. Então, por exemplo, eu tenho uma questão de matemática de PA, PG, e tem uma outra situação, problema com média, moda, são equivalentes no grau de complexidade? Sim, então pode ser que caia um ano, cai uma, ou cai outra. Então eu tenho um leque um pouco maior de conteúdo, mas conteúdo fácil, que eu preciso estudar para a prova nível 1. Nível 2, nível 3, não, é super fácil prever essas matérias, tá? Nível 1 pode ter essa oscilação de conteúdo base, por quê? Porque tem um leque maior, só que são todos conteúdos simples. Então você vai ter ali um conteúdo maior para estudar, mas tudo muito tranquilo. Então, eu vou ter que me aprofundar muito em elétrica? Não. Tem que saber o básico de elétrica e saber aplicar para uma prova nível 1. Eu tenho que me aprofundar muito em óptica, muito em estequiometria, muito em reações? Não. Tem que saber como funciona e começar a aplicar o conceito. Ao contrário, né? Quando você vai para provas níveis 2 e níveis 3, você tem que saber muito de cada coisa. Tudo bem? Então, olha só, e dentro de provas níveis 1, nós também temos várias características, lembra? Provas níveis 3, nós temos 3 perfis de níveis 3. Provas níveis 2, também temos 3 perfis de níveis 2. Quando a gente vai para provas níveis 1, nós temos 5 perfis de níveis 1. Então, tem questões de 40 questões, né, objetivas e 8 dissertativas. Tem prova com 50 questões objetivas e redação. Tem prova com 70 questões objetivas e redação. Tem prova que tem 40 objetivas e 5 dissertativas. Tem várias possibilidades. E por que são diferentes, Débora? Porque cada faculdade tem uma intenção de selecionar qual o perfil de candidato, de aluno que ela quer ali, e a VUNESP precisa elaborar uma prova que atenda isso, que selecione aquele perfil que ele quer. Tudo bem? Então, olha só, se eu vou fazer uma prova nível 1,
eu tenho que saber quais são os conteúdos, até que profundidade que eu vou chegar neles. Se eu vou fazer no nível 2, nível 3, é a mesma coisa. Por isso que essa parte é tão importante para vocês. É fundamental. Tudo bem? Deu para entender? E uma coisa que eu não comentei em nenhuma dos níveis, né, mas eu vou comentar aqui agora, são os critérios de correção. Então, nós falamos que tem 3 níveis, as características. Então, ó, nível 1, direto ao ponto, um conhecimento mais tranquilo. Nível 2, interdisciplinar, conteudista, muita interpretação. Nível 3, direto, mas um conteúdo muito mais aprofundado. Falei que o conteúdo específico de nível 3 são todos diferentes. Níveis 2, Santa Casa e FAMERP, tem muita semelhança, as outras são diferentes. Conteúdo específico de prova nível 1 é tudo muito parecido, tá? Então, olha só a quantidade de informação que você tem aqui hoje. Agora, tem uma coisa importante: critério de correção das provas. Isso é indispensável que você saiba. Quando a gente fala de uma prova nível 1, o critério de correção, ele é mais tranquilo, eu diria, tá? Por quê? Provas níveis 1, ele tem um comando muito objetivo. Então, é difícil você errar, porque a pergunta é muito direta, é natural que você seja muito direto na resposta também. Então, se você não fugir, a chance de você conseguir a sua nota na questão nível 1 é muito grande. Por quê? Porque ela automaticamente te induz para a resposta do jeito certo. Tudo bem? Claro que eu preciso ficar atento para não correr risco de errar, não responder o que não devia, não explicar nada que não perguntou, mas a minha chance de erro por critério de correção numa prova nível 1, ela é menor. Agora, quando a gente fala de critério de correção de provas níveis 2, níveis 3, aí, gente, eu preciso ter muita atenção. Por quê? Nessas provas níveis 2, níveis 3, o grande diferencial, o que tira a aprovação de muita gente, é justamente o critério de correção. Porque o aluno até domina, estudou pra caramba, ele viu esse vídeo aqui, ó, vou me aprofundar, vou fazer. Só que quando chega na hora de apresentar a resposta, ele erra no critério de correção. Então, isso precisa estar absurdamente claro para vocês. Porque se você não souber como apresentar, é a mesma coisa de não resolver a questão, você perde ela, tá? Nós temos vários alunos aqui, né? E a gente faz a correção de questão por questão dissertativa dos nossos alunos. Gente, no começo, agora sim, depois que o aluno já começou a estar um tempo com a gente, 1 mês, 2, ele pegou o jeito e vai, né? Mas as primeiras questões, a quantidade de vai e vem na questão, arruma isso, não pode isso, faz assim, faz assado, troca essa palavra. Por quê? E vou te falar, as questões respondidas, quando a gente fala de conteúdo, de conceito, ok. Só que todas as questões, não todas, mas quase todas, com o problema de critério de correção, onde a pessoa perderia nem metade da nota ou a nota inteira. E eu não estou falando de questões erradas, não, que a pessoa errou o conceito. Ela entende o conceito, ela sabe fazer. Só que ela erra na hora de apresentar a resposta, como colocar a resposta, a ordem da resposta. Então, assim, alunos que perderiam metade da nota, igual teve essa semana, fiz um meet com uma aluna, muito legal até. E eu fui corrigindo, passando para ela as questões de química, está falando de química. E ela, não, mas eu perderia a nota. Aí eu fui para ela, você perdeu essa nota, perdeu essa nota. Ela, não, tá explicado, porque ela prestou vestibular no ano passado, tá? Ela entrou com a gente esse ano, e ela prestou ano passado. Ela falou, Débora, eu vi as minhas respostas, eu bateu, meu resultado batia, eu respondi, mas eu não consegui nem metade da nota da dissertativa. E aí eu fui corrigindo, explicando para ela por quê, onde ela tinha perdido. Onde? No critério de correção. Então, gente, critério de correção é o coração da sua prova dissertativa. Você pode dominar todo o conteúdo que está ali. Todo. Eu li 20 questões dissertativas, você tem que fazer todas. Se você não souber critério de correção, você fica com mais ou menos 50%, 60% da prova. Aí a questão é, você passa com 50%, 60% da prova? Não, não passa. Entende? Então, isso é indispensável. Critério de correção não é negociável. Combinado? Ficou dúvidas? Então, olha só, qual é o meu objetivo aqui nesse vídeo hoje? Mostrar para vocês um pouquinho de como a VUNESP pensa com relação à elaboração das provas, como que você tem que se preparar para esse vestibular, entender os níveis, o quanto são diferentes, onde é que eu vou colocar meu foco e a importância de você dar atenção para isso. Se você tiver ficado com alguma dúvida, se você quiser saber mais sobre nível 1, 2 ou 3, ou alguma faculdade específica, ou qualquer coisa que eu falei nesse vídeo, coloca aqui nos comentários que eu faço questão de ler e eu trago isso em outro vídeo explicando para vocês. Tá ok? Eu espero que isso tenha ajudado, que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade.